Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor, Deus Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, é com alegria que a gente está aqui com os irmãos e nós queremos hoje refletir um assunto que, de certa forma, é de fácil entendimento, mas ele é desafiador na vida da gente. O tema de nossa mensagem hoje é reanimando uns aos outros, e eu quero, nessa manhã, junto com os irmãos, pensar a respeito disso. Nós estamos vivendo o ano 125 desta igreja. Desde 1897, essa igreja está aqui pregando o Evangelho. E este ano é muito significativo porque nós estamos exatamente num tema de aconselhando-vos uns aos outros. Esse é o tema da igreja deste ano. E por várias já mensagens, palavras colocadas no coração de seus pregadores, passaram por essa igreja, pela boca do pregador, do pastor Raik, pastor André Viana, pastor Paulo Marinho, no aniversário da igreja, pastor Patrick McCreary falando sobre o aconselhamento bíblico, no aniversário da igreja, pastor David Merck falando sobre as tempestades, como lidar com as tempestades da vida e quando as tempestades persistem. Pastor Isaías Cristal, pastor Gary Park falando sobre lidando com a depressão. Por várias vezes o Senhor tem falado e edificado a igreja. E hoje, queridos, nós queremos refletir a respeito sobre reanimando uns aos outros. Vamos utilizar o livro de Filemon para isso. Já convido os amados a abrirem as suas Bíblias em Filemon. Está ali, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus, para facilitar. O gênero literário desse livro é uma carta, né? E as cartas paulinas têm umas marcações importantes, porque ela tem uma saudação inicial, ela tem uma palavra de gratidão, logo depois vem o corpus da carta e aí uma palavra final, né? Uma saudação final. E a gente consegue exatamente na carta de Filemon, e é por meio desta carta, a exposição desta carta, que nós vamos tirar o ensino desta manhã, a reflexão desta manhã. Já encontraram? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também colaborador, e a irmã Áfia, e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então agora vem a palavra de gratidão de Paulo àquela igreja e a Filemon. Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. E aí vem o corpus da carta. Pois bem, ainda
que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro em Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especial a mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano ele te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, não para te alegar que tu também me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás o que estou pedindo. Farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esta carta, o contexto dela, ela foi escrita mais ou menos no ano 61, faz parte das cartas, de uma das cartas de prisão de Paulo. Outra carta, o pastor tem pregado aqui as suas mensagens expositivas em Filipenses. E esta carta, ela foi enviada provavelmente junto com a carta aos Colossenses. Lá em Colossenses 4, 7, 9, Paulo relata que mandou as cartas por mão de Tíquio e lá Onésimo vai junto. E ele coloca algumas características desse irmão na carta de Onésimo que nós já vamos comentar. Mas uma coisa é importante nesta carta que é digno de nota para a gente, antes da gente entrar precisamente no tema. Ele diz que Onésimo era inútil, mas agora Onésimo é útil. Lá em Colossenses ele fala assim: Onésimo, o fiel e amado irmão. Paulo ainda pede para que receba Onésimo como caríssimo irmão, especial irmão. Queridos, o Evangelho, quando entra na vida de uma pessoa, ele transforma o caráter dessa pessoa. Eu era inútil, hoje eu sou útil, e muitos de nós éramos inúteis, dominados pelas trevas. Agora nós somos filhos da luz, amém? Somos de Cristo.
temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Isto é o poder do Evangelho, queridos. Ele transforma as nossas vidas. É isto que o nosso Brasil precisa, do poder do Evangelho. Mas esta carta, queridos, ela é uma carta delicada. Paulo, em outras cartas, ele sempre usa o termo apóstolos de Cristo. Apóstolo significa ser enviado. Apóstolo significa mensageiro de Cristo. Em outras cartas, ele usa a palavra servo de Cristo. Mas aqui, nesta carta, Paulo utiliza prisioneiro de Cristo. Em grego é désmios de Cristo. Ele muda a linguagem, porque ele tem um fluxo argumentativo na carta. O professor Carlos Oswaldo, que foi um professor que já está com o Senhor, foi promovido aos braços do Senhor, um professor brilhante do seminário em Atibaia, na Palavra da Vida, escreveu um livro chamado Foco e Desenvolvimento, uma bênção deixada para a igreja brasileira. E ele, neste livro, ele traça um comentário a respeito exatamente de Paulo ter colocado no início da carta dele ser prisioneiro de Cristo, porque a carta era delicada pela situação de Onésimo. Onésimo, ele era um escravo fugitivo e que, me parece pelo texto, causou danos a Filemon, porque Paulo coloca: se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. E a situação de um escravo naquela época era seríssima. Onésimo talvez até corresse risco de vida. Então, a gente percebe aqui no texto que Paulo estava envolvido com o drama de Onésimo, de seu filho na fé, foi gerado em algemas. E a gente começa a entender que esta carta é um pedido para que Filemon ele exercesse a fé operosa em Cristo Jesus, porque Paulo era encorajado pelo amor que Filemon exercia no seu ministério, reanimando os santos, os corações dos santos. No final do corpus, quase no final do corpus da carta, Paulo também diz para Filemon: reanima-me o meu coração. Mas a gente começa a ver no corpus desta carta, e como o pastor Hayek fala, né, tem muita carne aqui nesta carta que Paulo enviou a Filemon e à igreja, muito ensino, mas a gente percebe um fluxo argumentativo de Paulo a Filemon, onde ele deseja que Filemon experimente também o poder do Evangelho, que exerça o poder do Evangelho, não recebendo mais o escravo outrora Onésimo, mas ele deseja que Filemon receba Onésimo como um irmão especial. Só o Evangelho faz isso. Aqui, queridos, nós temos uma questão a levantar. Talvez, meu querido, já esteja se perguntando o que é, de fato, reanimar o coração dos santos. O que é reanimar o coração dos santos em Cristo Jesus? Será uma simples ajuda que damos para um irmão necessitado? Nós precisamos entender biblicamente do que se trata. A palavra reanimar, no grego, ela tem um sentido assim, de permitir que alguém, ou até mesmo você,
Pare, descanse, recupere as forças, recupere o ânimo, se fortaleça e continue. É descanso, descanso profundo, como no grego fala do coração, é como se fosse das entranhas. É profundo descanso que ele está falando. Então Paulo, quando diz assim, reanima-me o coração, ele está pedindo, dá descanso, me dá descanso no meu coração, me dá alívio. Provavelmente gerava em Paulo uma grande tensão. Só que nós precisamos fazer uma ligação teológica para poder tirar um ensino preciso, porque essa mesma palavra, ela saiu da boca, a mesma raiz do grego desta palavra, saiu da boca do nosso Senhor. Vamos lá, me acompanhe em Mateus 11, 28. Muitos de nós conhecemos o texto, porque certamente esse texto fez parte da conversão de muitos de nós. Mateus 11, 28 diz assim, me acompanhe. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está aqui. A raiz dessa palavra no grego tem a mesma raiz da palavra reanima-me. Mais à frente, no verso 19, no verso 29, ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Essa palavra, descanso, é a mesma palavra, a raiz do grego dela é a mesma palavra do que Paulo estava pedindo para Filemon, reanima-me o coração. E aqui a gente começa a construir o nosso pensamento. Por quê? O princípio mais profundo do que é ser discípulo de Jesus, o entendimento mais profundo, mais cristocêntrico do que é ser discípulo, são duas coisas. Elas são distintas, mas elas são inseparáveis. Por quê? Porque Cristo dá descanso. E quando nós reanimamos o coração dos santos, nós estamos sendo mais parecido com Jesus. Nós estamos permitindo que Cristo viva por meio de nós. Nós estamos vivendo Cristo. Ora, não é assim que nós aprendemos lá em Gálatas 2, 19, parte B e 20? Muitos de nós sabemos. Paulo dizia aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. Logo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, nós vivemos Cristo, Cristo vive em nós. Isso é um lado do discipulado. Só que na mesma carta, em Gálatas 4:19, Paulo diz que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado no outro. Então a vida do discípulo de Cristo, você vive Cristo e forma Cristo. São coisas distintas, mas são inseparáveis. Então ser discípulo de Cristo é ter uma vida cristocêntrica, e Cristo é tudo. E queridos, não tenha ninguém que venha para Cristo e não tenha descanso. Todos que vêm a Cristo têm paz, profunda paz, profundo descanso, profundo alívio. E esse descanso é o descanso que Paulo está pedindo a Filemon. E isto tem a ver muito com a nossa vida, da vida de um discípulo. Eu lembro
eu e Sandra fomos visitar, antes da pandemia, um casal querido em nossa igreja. Esse casal, o esposo foi diagnosticado com um tumor. E por conta dessa enfermidade, o meu querido não pôde mais trabalhar. Então, as dificuldades, obviamente, bateram na porta. Nós planejamos, fomos lá visitar os nossos queridos pela manhã, tomar um café com eles, e ele faz um pão de rosa maravilhoso, né? E fomos surpreendidos com um testemunho desse casal, dosado em lágrimas de alegria, né? Minha irmã contando que um irmão dessa igreja foi e levou o carro cheio de compras de supermercado. E ela disse que não era sacolas e sacolas e sacolas entrando na casa. Até o shampoo da cadela ele comprou certo. Mas uma coisa ficou marcante no meu coração e de Sandra naquele dia. É que ela dizia assim: Omar, Sandra, é tão bom ver que o Senhor não é indiferente conosco, com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades. O meu Deus não é diferente, Ele está cuidando de nós. Isso dá o quê? Um descanso em nós. E eu preparando essa mensagem, obviamente o Espírito Santo trouxe, e eu tive que ligar para a irmã para pedir autorização dela, para poder expressar, sem expressar o nome, esse testemunho. Mas sabe o que, queridos, aconteceu naquele dia? É que aquele descanso que a irmã teve marcou a minha vida e contagiou a minha vida. Alguém foi reanimar de uma forma material, mas ele alcançou muito mais do que dar uma ajuda material. Ele promoveu nela a convicção que o Senhor estava cuidando da vida dela. É muito mais, vocês entendem? É muito mais do que uma simples ajuda. Nossa igreja vive um ano de aconselhamento bíblico. Mas, de fato, o que é o aconselhamento bíblico? O aconselhamento bíblico, querido, na igreja, o aconselhar uns aos outros, é ajudar o irmão a ter mudanças bíblicas na vida permanentes. É ajudar o meu irmão a reagir dignamente ao Evangelho. É ajudar o meu irmão que está na luta contra o pecado e não está tendo vitória. Ele precisa de ajuda, ele precisa de apoio, ele precisa ser encorajado a não abandonar a fé, a não desistir. O aconselhamento bíblico, queridos, na igreja é uma bênção. Muitos, graças a Deus, há um exército de conselheiros, de pessoas que têm ajudado e reanimado uns aos outros. Então, aqui nós temos um entendimento bíblico do que é reanimarmos uns aos outros. É ser Cristo na vida do meu irmão. É formar Cristo nele. É promover descanso para a sua vida. Diante deste ensino, que embora seja simples, mas é desafiador para nós temos muitos desafios. Nós temos implicações que devem pulsar, deve ser o combustível de uma vida cristã autêntica, porque faz parte do nosso estilo de vida cristocêntrica, reanimarmos uns aos outros, não ficarmos
ausente da comunhão dos santos. Nesse processo, queridos, a gente vê na carta a Filemon, que Paulo envia, que Paulo se envolveu com o drama, ele se envolveu com o problema de Filemon, a ponto de dizer que eu te mando a pessoa, o meu próprio coração. Paulo queria que Filemon recebesse Onésimo no mesmo status que tivesse recebendo Paulo. Ele se envolveu com o drama do meu irmão. E aqui, queridos, como eu também faço parte dessa geração, tá certo? Quando nós recebemos no WhatsApp uma informação de que um irmão nosso está passando por dificuldade, o que é que a gente vê no WhatsApp? Tá certo? A gente vê mãozinha e vê aqui. E aqui fica uma palavra de exortação, porque o púlpito do Senhor é para te exortar, mas é também para te encorajar. Me parece que nós estamos perdendo uma coisa que era comum no passado, nesse contexto que estamos vivendo. Nós não estamos mais nos visitando uns aos outros, para tomar um café. Eu cresci na igreja, e eu lembro de homens e mulheres que circularam na casa da minha mãe, na casa onde vivíamos, visitando-nos. Pastor Sóstenes Pereira de Barro e tantos homens que levava, e a visitação era assim: Bíblia ia na mão, as pessoas sentavam, conversavam, compartilhavam com alegria, as pessoas liam um texto da Bíblia, as pessoas cantavam um hino do cantor cristão ou um cântico, as pessoas compartilhavam, nós compartilhávamos os nossos problemas e as nossas lutas uns aos outros, e nós orávamos ao Senhor. Queridos, o problema continuava, mas o coração ficava em quê? Em paz, descansado no Senhor. É isso que eu estou falando. O nosso coração ficava reanimado em Cristo Jesus. Percebam que essa característica que precisamos ter na vida cristã, isso vai cessar, isso vai acabar. Porque um dia o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e será pleno a nossa alegria. Nós não precisaremos mais dessa mecânica, desse DNA na igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus Cristo será pleno para nós, e nós o contemplaremos face a face, o nosso Senhor, e a alegria será perfeita no nosso coração. E é isso que eu estou falando, porque Paulo diz que esses momentos que passamos de aflições agora, isso tudo vai passar, comparado à glória que há de vir, que é Cristo. Nós temos, queridos, muitas demandas na nossa igreja, dentro do aconselhamento uns aos outros. Talvez você esteja aqui comigo hoje, você foi alcançado pelo Evangelho, e você, talvez na sua caminhada cristã, teve pessoas que te ajudou, talvez até te ajudando e evitando que você tirasse a sua própria vida. Pessoas que em momento de críticos da sua vida, de muita dificuldade, alguém parou tudo o que estava fazendo e foi te socorrer, para te levar esperança por meio da palavra do Senhor na sua vida. E o Espírito Santo, com poder, te deu luz para entender. Nós temos um desafio enorme enquanto igreja, e graças a Deus, que o Senhor tem levantado um exército de pessoas que entendem o reanimar uns aos outros. Mas isso não é só tarefa dos pastores,
dos líderes, dos diáconos de nossa igreja. Todos nós remidos, todos nós alcançados, redimidos na cruz do Senhor, somos comissionados a exercer esse pleno ministério, esse pleno de serviço na igreja de Cristo uns aos outros. Às vezes, querido, há no meio de nós, por conta da queda, por conta da afetação do pecado, a vida nos golpeia, a vida nos fere, e nós precisamos aprender a reagir biblicamente diante de tudo isso. Às vezes há irmãos que estão abatidos e desanimados por conta de pecados, de lembranças, de pecados de outros contra você. Às vezes é um abatimento na alma por falta de perdão. Às vezes são problemas físicos, dores crônicas, doenças crônicas. Às vezes é uma notícia que você não conseguiu reagir bem. Nós precisamos uns dos outros e ser bênção na vida de uns dos outros, mas sem desconectar do princípio central e cristocêntrico de que quando você faz isso em reanimar a vida do irmão, você está sendo Cristo na vida dele e está formando Cristo na vida dele. É muito mais elevado esse pensamento. Queridos, nós queríamos que você também aproveitasse tudo que esta igreja promover nesta área. Todos nós somos alistados a ser pessoas que tenha esta característica da vida cristã, esse DNA de Cristo em nós. Aproveite tudo que a igreja promover de ensino, de capacitação, em você entender de que você precisa ser uma bênção para o Senhor na igreja de Cristo. Eu desejo que o próprio Senhor Espírito Santo complete esta palavra no teu coração. Que você saia daqui hoje, não triste, porque você não tem sido uma pessoa que reanima o outro, mas que você saia daqui encorajado em Cristo Jesus e refletindo que precisa exercer na igreja do Senhor. Ele é que te dá o tempo é do Senhor, e Ele te dá esse tempo. Nós não gastamos tempo na vida do outro, nós investimos tempo na vida do outro. O tempo que não é nosso, o tempo é de Deus. Que o Senhor complete essa palavra no teu coração, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.